Aulinha básica do ensino médio. Hoje vamos falar sobre existencialismo. Mas o que é o existencialismo? Existencialismo é uma corrente, gente, filosófica bastante importante na história da filosofia, porque é uma corrente filosófica que influencia mais tarde alguns movimentos sociais, principalmente, sobretudo a questão do feminismo. Vai influenciar também na ideologia de gênero e outros movimentos sociais. O que é o existencialismo? A filosofia da existência. Primeiro, para entender o que é o existencialismo, a gente tem que entender o conceito de essência. E aí eu vou voltar lá para Aristóteles, na filosofia clássica. O que é essência? Essência é a essência, é a natureza das coisas. Essência é a natureza das coisas. Então, para o existencialismo, a gente vai ter aí uma diferença entre a essência do animal e a essência do homem. Que diferença é essa? Quando a gente observa um animal, a gente percebe que a vida do animal basicamente é comer, caçar e dormir. Então, o animal, ele não faz nada mais além disso. Ele não faz outra coisa senão comer e se abrigar e morrer. O animal, ele é condicionado a essas ações na vida dele: caçar o seu alimento, se alimentar, descansar e dormir. Não tem outra coisa que um animal faça. Ele é condicionado a isso. Essa é a natureza do animal. Essa é a essência do animal. Ele é condicionado a essas ações durante sua vida. Já o homem, a humanidade, é um ser que muda a sua essência conforme as circunstâncias da sua vida. O que estamos dizendo é que o homem, a humanidade, além de fazer coisas que os animais fazem, como se alimentar, caçar, dormir, se abrigar, além dessas coisas, o homem ele tem outro processo que é interferir na natureza e modificá-la. Então o homem ele vai ter essa capacidade de mudar a sua essência. Uma pessoa que pensa uma coisa por volta de seus 10 anos de idade, 15 anos de idade, não será talvez a mesma pessoa quando essa pessoa tiver com seus 45, 50 anos, porque suas concepções podem mudar, suas verdades podem mudar. E com isso, mudarão também as suas ações. Por isso podemos dizer que para o existencialismo, o homem ele muda a sua essência conforme as suas circunstâncias, suas escolhas e suas ações. Então, isso é o que diferencia a essência do animal para a essência do homem. A possibilidade da mudança, a contingência, ou seja, a possibilidade. E aí a gente volta novamente para, sendo redundante aqui, para Aristóteles. Aristóteles, ele acreditava que as coisas possuem uma substância, uma essência. Então, para o Aristóteles, esta essência, essa natureza das coisas, precede a existência destas coisas. Bom, considerando o fato de que preceder significa vir antes, então, para Aristóteles, a essência vem antes da existência. A essência vem antes da existência. E aí eu trouxe aqui um exemplo da cadeira.
O artesão, quando ele faz esse objeto, essa coisa chamada cadeira, ele faz com um propósito, uma finalidade, que é servir para a gente sentar, para a gente descansar. Então, a natureza, a finalidade, o propósito da cadeira é fazer com que as pessoas sentem, fazer com que o homem sente. Ela não tem outro propósito senão fazer com que a pessoa sente nela. Essa é a natureza da cadeira. Essa é a essência da cadeira. Então, a essência dessa cadeira, ela vem antes da sua própria existência. Imaginemos o seguinte: nós somos aqui artesãos e vamos construir uma cadeira. Antes da existência dessa cadeira, eu já sei o propósito que eu vou dar para ela. Então, se eu for construir uma cadeira amanhã, por exemplo, hoje eu já sei o propósito dessa cadeira, a finalidade dessa cadeira. Portanto, a essência vem antes da existência. Com isso, a gente parte para o existencialismo, que vai trabalhar o conceito de essência de uma forma diferente. Para o existencialismo, a essência da coisa, a essência do homem, é construída durante a sua existência. Percebam que aqui, para o existencialista, primeiro o homem existe, depois ele forma a sua essência. E essa essência humana, ela é formada a partir das ações, a partir das escolhas do homem durante a sua vida. Então, essa existência que vai formar esta essência garantirá ao homem total liberdade. Ora, se para Aristóteles a essência vem antes da existência, significa que o homem e as coisas têm um propósito antes de existirem. Só que para o existencialismo é o contrário. Primeiro o homem existe, depois ele faz a sua essência, a partir das coisas, das escolhas que ele faz na vida. Isso é liberdade. O que a gente vê com isso? Que a existência é uma construção que se dá socialmente. É uma construção social. A existência humana, para o existencialismo, é uma construção social. Você se constrói a partir do momento que você está existindo, vivendo. O que temos aqui é a ideia de que o homem nasce sem propósito. O homem nasce sem propósito. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas Deus não faz o homem com um propósito? Para o existencialismo, sobretudo de Sartre, Deus não existe. Aqui estamos falando de uma corrente filosófica ateísta. O existencialismo de Sartre, sobretudo de Sartre, é uma filosofia ateísta. Por quê? Porque o Sartre ele vai dizer o seguinte: o homem não nasce com um propósito, ele não nasce com um objetivo, ele não nasce predestinado. O homem nasce, e a partir dessa existência que se dá após o seu nascimento, ele vai construindo os seus próprios objetivos, ele vai dando sentido à sua vida. Portanto, a vida ela vai ter múltiplos sentidos. E quem vai dar esse sentido para a vida é cada pessoa, cada ser humano. Então, o homem, com essas ações, com essas escolhas, vai formando a sua existência. Essa liberdade que o homem vai ter durante a sua vida de fazer o seu destino, não culpar ninguém
né, diante de seus fracassos. Essa liberdade que o homem tem de construir a si mesmo, de formar sua própria essência, de escolher fazer o que quiser para a partir daí fazer o seu destino, essa liberdade que o homem tem trará consigo como é que eu posso dizer, um peso da responsabilidade. Porque a partir do homem nascendo com essa liberdade total de fazer o que quer da sua vida, ele vai ter aí uma grande responsabilidade. Porque, considerando que para o existencialismo o homem não é predestinado por Deus, o homem não tem um propósito ao nascer, então toda escolha errada que você, que eu façamos, as consequências serão apenas nossas. Nós não poderemos atribuir nossas falhas, nossos erros, nem a Deus, nem a pessoa alguma, nem a circunstância alguma. Nada é responsável pelas escolhas que faremos durante a nossa existência. O ser humano, então, é responsável por seus atos. É muito fácil, né, errar e culpar a Deus por isso, culpar a mãe, culpar o pai, culpar o governo, culpar qualquer coisa. É muito fácil para nós justificarmos os nossos erros. Mas para o existencialista, só nós, apenas nós, somos responsáveis por aquilo que fazemos em nossa vida, seja coisas boas ou coisas ruins. Você é responsável por suas ações, ninguém mais. E isso trará para o homem um sentimento de angústia. Trará o sentimento de angústia a partir do momento em que sabemos que, se der errado, o culpado sou eu. O culpado é você. Os culpados seremos nós mesmos. Essa angústia de saber que o resultado, a consequência das nossas ações é apenas nossa consequência e não de outro, nos traz o sentimento da angústia. A escolha, a possibilidade de escolher o certo ou o errado, traz a angústia. E esse conceito de angústia, ele começa não com Sartre, mas com o pai do existencialismo, que foi o Kierkegaard. O Kierkegaard, ele diz que a possibilidade de escolher o livre-arbítrio nos traz angústia. Quando estamos no alto de um prédio, por exemplo, em uma ponte muito alta, quando estamos em um lugar muito alto, quantas vezes não olhamos para baixo e dá uma angústia? Muita gente já me disse que ao ficar em um lugar bem alto, já deu vontade de pular. Percebam que coisa louca, né? Tem gente que quando olha assim a partir de um lugar bem alto, tem vontade de pular. Sabe que pode morrer com aquilo, mas tem vontade de pular. Essa vontade, essa angústia que dá ao nos depararmos com uma determinada altura e a gente tem vontade de pular, é a angústia da escolha. É a angústia que é um processo interno que faz com que a gente saiba que, se quisermos, podemos pular, mesmo sabendo que aquilo trará uma consequência fatal. Essa liberdade da escolha é uma angústia. Seria mais fácil se alguém nos acorrentasse e puxasse a gente daquele lugar alto, daquele prédio, daquela ponte. Não, não pule não, e alguém puxasse, mas não. A possibilidade que há de pularmos nos traz angústia. E aí nós temos duas vertentes do existencialismo. A vertente ateísta, um existencialismo ateu, que nega a possibilidade
de forças metafísicas transcendentais interferindo em nossa vida, como por exemplo Deus. Então, o existencialismo ateu, ele vai negar essa possibilidade de que há uma força superior, que há um Deus interferindo em nossa vida. Porque para o existencialismo ateu, só você e ninguém mais é responsável por tudo aquilo que você for fazer. E existe ainda o existencialismo cristão. No existencialismo cristão, a essência humana é um atributo de Deus. Então, com isso, a gente chega a pensar que existe algo que transcende o nosso ser e interfere em nossa vida. Então, temos aqui dois tipos de existencialismo. O ateu, que vai negar que há um Deus interferindo em nossa vida, em nossas escolhas. E existe um existencialismo cristão, que vai dizer que nós temos uma essência, um propósito divino. Nós temos um objetivo, e esse objetivo é colocado em nós através de um ser transcendente que é Deus. O existencialismo, ele vai influenciar muito fortemente a psicologia. Se você estudar profundamente o existencialismo, você vai ver que ele vai dar aí muita influência na psicologia. Isso a gente pode fazer um café filosófico sobre, né? Bom, e aqui eu trouxe para vocês 4 existencialistas, os principais existencialistas aí da filosofia. Temos aqui o Søren Kierkegaard, que foi o que eu falei para vocês. Ele é o pai do existencialismo, porém, ele é de uma corrente de existencialismo cristão. O Kierkegaard, nas próximas aulas eu vou falar sobre ele. Ele é de um existencialismo que vai justificar a essência, a existência do homem a partir de um propósito divino. Temos aqui o Heidegger, temos Simone de Beauvoir e temos o Sartre, que é o nosso filósofo de hoje. O Sartre, gente, ele é um contemporâneo nosso. Ele viveu aí no século XX, de 1905 a 1980. E o Sartre, ele tem aí, entre outras obras, 3 que eu considero as principais, para vocês que quiserem ler um pouquinho mais sobre o existencialismo ateísta de Sartre. A Náusea, um trabalho muito legal. O Ser e o Nada, isso aqui é um livro para vocês lerem, como é que eu posso falar? Isso aqui é um livro para ser lido aos poucos, com calma, porque não é uma leitura simples. Ele vai falar sobre essa questão da existência do ser, o homem como um nada, mas não é um nada no sentido pejorativo, depreciando o homem. É o homem como um nada, é como um homem sem propósito, um homem sem objetivo, um homem que vai se fazer, vai construir a sua essência a partir da sua existência. É um livro denso, então é um livro interessante, mas para ler tem que ler com calma. E aqui, um ensaio dele bem curtinho, bem pequeno, que é O Existencialismo é um Humanismo. Esse ensaio aqui, gente, esse ensaio ele fez para, como é que eu posso dizer, para justificar as ideias existencialistas dele. Porque muita gente criticou Sartre, sobretudo alguns católicos, alguns filósofos também. Então, esse ensaio bem pequeno, O Existencialismo é um Humanismo, foi um ensaio que ele fez para justificar suas ideias existencialistas. Então agora a gente tem uma retomada aos conceitos do filósofo Edmund Husserl, que a gente estudou aí na aula passada. Husserl dizia que a consciência é intencional. A consciência do indivíduo, ela se volta para alguma coisa.
E a partir desse momento que a consciência do homem se volta para alguma coisa, ela passa a existir. Não só a consciência existe no momento que ela se volta para algo, mas este algo, esta coisa, passa a existir para a consciência. Então a consciência, como Russell disse, ela é intencional. A consciência existe a partir das coisas do mundo. A realidade, para a fenomenologia de Russell, ela se concretiza a partir da relação entre a minha consciência e o objeto que eu tenho consciência. A partir do momento que eu contemplo um objeto ou que eu tenho consciência desse objeto, o objeto passa a existir na minha realidade. Então, voltando àqueles nossos estudos sobre a fenomenologia de Russell, a realidade é a relação entre consciência e a coisa, a consciência e o mundo. Aqui é a mesma coisa, a consciência é intencional. Só que a consciência, ela é uma ação do indivíduo, ela é uma ação do homem e não uma substância, como diria lá o Descartes na Idade Moderna. Para o René Descartes, o filósofo René Descartes, existem a res cogitans e a res extensas. Existe a res cogitas, que é o pensamento, a substância humana, que é a racionalidade. Para o Descartes, a substância do homem é o pensamento, a razão, a mente. E existe a res extensas, que é a matéria. Esse foi o conceito do nosso filósofo moderno René Descartes. A realidade do homem é dividida em duas partes: res cogitans, pensamento, res extensas, matéria. Então, a consciência, para o Descartes, seria a substância do homem. Para o existencialismo, não. A consciência não é uma substância. A consciência é a realidade concreta da existência do homem no momento em que a consciência se relaciona com o mundo. Então a realidade só existe porque eu tenho consciência dela. Com isso, no existencialismo, nós teremos a nossa existência propriamente dita. A relação da minha consciência para com o mundo, para com as coisas que neles há, concretiza a minha existência. E essa minha existência me leva a uma consciência que é individual. Por que eu sublinhei aqui, grifei individual? Porque, diferentemente do filósofo Hegel, o Hegel e toda a metafísica clássica acreditava que os seres humanos nascem com uma consciência coletiva. As pessoas nascem com um propósito. As pessoas nascem com um objetivo comum. E esse objetivo comum está na essência do homem. Essa é um conceito, é uma filosofia da metafísica clássica. Só que no existencialismo há um rompimento com essa ideia da metafísica clássica, porque para o existencialista o homem não nasce com uma consciência coletiva, com um propósito que é comum a todas as pessoas. O homem, ele faz a sua vida. O homem, ele destina a sua vida do modo que ele quer a partir de suas escolhas e suas ações. Então essa existência do homem, ela é muito individual se considerarmos que para o existencialismo o homem faz o seu próprio destino. O homem não vem predestinado. O homem é o nada. Repito, não no sentido pejorativo,
mas no sentido de que ele não vem com uma essência. Ele não vem com uma natureza que é comum em todos os homens. O homem, ele é o nada que se faz a partir das suas experiências na sua existência. Portanto, cada pessoa vai ter aí, para o existencialismo, uma consciência individual e não coletiva. Cada um vai ter o seu próprio destino. Quem faz o destino do homem, para o existencialismo ateísta, não é Deus, mas sim o próprio homem. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. E essa existência, que vai definir uma consciência individual, vai refutar a metafísica clássica, como eu falei para vocês, que pensava que o homem tem uma essência comum, uma essência coletiva, um propósito de vida. Não existe um propósito para a humanidade, segundo o existencialismo ateísta. Não existe. O propósito quem faz é o próprio homem. O homem é um ser em construção. Ele não é um ser que já vem determinado por uma divindade. Essa existência, essa ação de existir no mundo vai construir a nossa essência como humanos. O homem é o nada e ele se faz alguma coisa a partir da sua existência. E aí a gente tem a famosa frase, o famoso pensamento do Sartre: a existência precede a essência. E essa essência é individual. Cada um vai ter a sua essência a partir daquilo que faz da sua vida. Isso nos leva também ao pensamento de Sartre, que diz: o homem está condenado a ser livre. Por que condenado? Porque a partir do momento que nós concebemos o homem como um ser totalmente livre, que não tem objetivo nenhum, que não vem predestinado, tudo aquilo que ele fizer é de sua total e inteira responsabilidade. Todas as suas ações, todas as suas escolhas o levarão a um caminho em sua vida, seja ele um caminho bom ou ruim. Então, quando ele diz que o homem está condenado a ser livre, é porque o homem vai fazer da sua vida o que bem quer, o homem vai escolher o que quer fazer da sua vida e o homem vai construir a sua essência e o seu destino. Então não adianta culpar o governo, como eu falei, não adianta culpar amigos, família, por não ter dado certo nisso, por não ter dado certo naquilo, enfim. Você é responsável pela sua vida. Você faz o seu destino. Você constrói e forma a sua essência.